Bom, gente, obrigada pela presença de todos e todas. Então, a ideia, como o Márcio falou, eu sou artista, mas eu trabalhei durante muitos anos com educação. Posso dizer que ainda trabalho de maneira mais informal agora, depois que eu me aposentei mesmo. Mas eu trabalhei com crianças e jovens por mais de 20 anos, durante 10 anos numa fundação em Jundiaí, com o ensino fundamental também, com um ateliê que chamava Ateliê Parangolé. Então, era uma fazenda na periferia de Jundiaí, de uma fundação, de um casal que deixou todo o dinheiro deles com esse intuito. Ficou na mão da Igreja Católica por 20 anos e depois saiu da mão dos salesianos e foi para a mão de educadores. Quando eu entrei lá, estava nessa transição entre os salesianos e os educadores. Foi uma experiência muito forte, eram crianças que moravam na periferia de Jundiaí, moram, né? Ainda existe a fundação, só não existe mais o ateliê lá na fundação. E foi uma experiência muito forte, muito intensa. Então, eu tenho a prática, como vocês aqui, professores, né, de estar em contato com a criançada. É lógico que era considerada uma educação contraturno, né? Não é exatamente não formal, porque era dentro da escola, mas em contraturno. Então, eu tinha 100 crianças de manhã, 100 crianças por dia, né? 50 de manhã, 50 à tarde, em 2 dias por semana. Num ateliê gigante, a gente fazia intervenções pela fazenda. Eu tive a felicidade de ganhar o Rumos Itaú Cultural com esse trabalho com as crianças no Ateliê Parangolé. E me afastei de lá depois por cansaço, por problemas de família e tudo mais, mas foi uma época muito intensa para mim. E fora isso, eu trabalhei com formação de professores por quase 15 anos também aqui em São Paulo e em Uberlândia, onde eu morei antes também. Então, como disse o Márcio, eu venho dessa área, né? Essa mescla. Não gosto da ideia de arte e educação com hífen, sabe? Eu gosto dessa ideia de arte e educação, educação e arte, tudo misturado, né? Que eu sempre disse que quando eu estava em sala de aula, eu também estava sendo artista, sabe? Eu não estava despindo minha roupa de artista para virar professora. E eu acho que é assim que a gente faz, né? A gente é uma mescla de tudo. Então, eu vou contar um pouco para vocês, a partir desse tema, que eu acredito que para mim faz muito sentido, de ver a arte como uma possibilidade de encontros. Eu começo mostrando para vocês uma frase do Deleuze que eu gosto muito, eu me identifico muito com ela, que ele diz: acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempo, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É ao nível de cada tentativa que se avalia a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se, ao mesmo tempo, de criação e povo. Eu realmente me identifico muito com essa frase e por me identificar com ela mesma é que eu penso que eu ajo dessa maneira, de maneira a suscitar esses pequenos acontecimentos e acontecimentos que escapam ao controle, novos espaços-tempos e pequenas vibrações nos tecidos da cidade e dos seus habitantes. Eu realmente vejo a arte como uma possibilidade de encontros. Encontro entre pessoas, entre desconhecidos, entre pessoas e obras, entre obras e obras, encontros. Então, eu vou começar mostrando para vocês os trabalhos que eu faço desde 98. Esse ano de 2018 eu completei 20 anos de trabalho, porque eu comecei tardiamente na arte. Primeiro tinha uma outra faculdade de serviço social que eu nem acabei, quando eu tinha 17 anos, e depois tomei outros rumos, casei, fui ter filho, queria ter 6 filhos, tive 2, e depois eu fui trabalhando com arte, mas sem uma formação em arte. Eu tinha ateliê, eu pintava roupa para vender, fazia silk em camiseta, pintava coisas, mas eu não tinha uma formação. E só com 37 anos eu entrei numa faculdade de arte lá na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu morava,
E depois de cursar 2 anos lá, eu me casei pela segunda vez, vim morar em São Paulo. Eu sou daqui, do interior de São Paulo. E aí eu resolvi, eu prestei a prova de transferência para a USP e consegui entrar, então acabei me formando na USP, na ECA, e depois eu fiz o mestrado lá também em Poéticas Visuais. E o tema que nós vamos tratar hoje, né, que está citado no panfleto do curso, sobre a dupla possibilidade de participação do artista no mundo atual, é um dos temas que eu tratei no mestrado. Bom, agora eu vou contar mais informalmente para vocês como é, o que eu faço, né? De tudo um pouco, como na arte contemporânea, eu acredito que as técnicas estão a serviço das ideias. Então, o artista não é mais aquele que domina uma técnica, ele não precisa desenhar, não precisa esculpir, ele pode terceirizar todo o trabalho dele. Né? Eu faço, por exemplo, de tudo. Faço filme, faço fotografia, faço desenho, pintura, escultura, mas as técnicas e os meios estão a serviço das minhas ideias. Isso acontece desde a década de 60 do século passado, com o advento da arte conceitual. A gente pode dizer que é o início da arte contemporânea, e com a arte conceitual a gente passa a não valorizar mais a técnica pela técnica. Mas então, os meus trabalhos mais conhecidos e aos quais eu mais me dediquei nesses anos são ações no espaço público, que é essa minha ideia. Sempre eu tive a ideia de causar pequenos curtos-circuitos, assim, meio dar um tilt, sabe? Em quem fala, ixi, isso não está no lugar certo, né? O que essa mulher está fazendo numa banca de camelô falando que troca sonhos, né? Então, o Troco Sonhos começou quando eu ainda estava na faculdade. Tinha uma disciplina de multimídia que eu tinha que entregar um filme, e eu não queria fazer um filme de ficção, queria fazer alguma coisa documental. Então, eu acabei bolando o Troco Sonhos, porque também uma outra referência muito forte na minha trajetória é a palavra. Eu digo que a literatura e o cinema são as fontes onde eu me alimento. Eu leio muito, vejo muitos filmes, e isso me alimenta para produzir. Então, pensando na ambiguidade da palavra sonho, que em português tem 10 diferentes acepções, né? O sonho como desejo, o sonho como o sonho dormido, o sonho como ideal e o sonho bolinho, né? Só que no Brasil é que esse bolinho chama sonho, porque na Alemanha chama Berlinale, por exemplo, né? Eles dizem que é de lá esse bolinho, né? É igualzinho, só que ele é grandão assim, chama Berlinale. Berliner Ball. Isso, eu não sei, olha, eu falando errado, desculpa, Berliner Ball. Eu tenho filho que mora na Alemanha e não presta atenção como é que fala, desculpa aí. Mas aí eu levava então para a rua. Oi, Tânia. Oi. Vem mais para frente. Ai, que legal traduzir as coisas mais cotidianas. Bom, estamos começando agora, tá? Só falei um pouquinho da trajetória. E aí eu levava, então, eu tive essa ideia de comprar bolinhos fritos, né, sonhos na padaria, e ir para a rua com essa banquinha de camelô e ficar parando as pessoas como um camelô na época e falando, você troca um sonho comigo? Eu troco sonhos por sonhos. E, para minha surpresa, as pessoas paravam muito mesmo. Então, de 98 a 2006, eu troquei mais de 6.500 sonhos, todos gravados por um cinegrafista que me acompanhava. Como funcionava? Você dava um sonho e... Isso, assim mesmo. Olha, o sonho opa, ai, eu não estou sabendo mexer nesse negócio. Espera aí, ups, para cá. Isso, tá vendo? Eu vou com um sonho na mão e falava, você troca um sonho comigo? Aí a pessoa falava, como assim? Eu falava, eu troco sonhos por sonhos. Esse é meu sonho, qual é o seu? E pronto, a pessoa contava o sonho dela para a câmera que ficava do meu lado. E para mim, é lógico, né? E tinha sonhos dormidos, sonhos desejo, a maioria sonhos desejo, né? Eu cheguei até a começar a compilar alguns desses sonhos, fazendo tentativas de organizar aquilo, depois desencanei disso e continuei fazendo. E essa ação ficou conhecida logo no começo, assim, 98, 99, 2000, saiu uma reportagem na Metrópolis, da TV Cultura, e aí o Sesc me convidou para fazer vários percursos do Sesc. Então, eu fui para muitas cidades do interior. Uma vez para
caravana chamada Balaio Brasil para 35 cidades. E assim foi. Fui trocando sonhos com as pessoas e guardando esse material sem nunca saber o que fazer com ele, até que em 2005 eu fui convidada para uma exposição em Paris, quando eu já estava defendendo o mestrado. E aí eu acabei fazendo um curta-metragem, mas que era bem era didático, assim, porque precisava mostrar para os parisienses que sonho era aquele bolinho, para ficar claro. Então, no final, aparecia eu comprando o sonho, trocando, né, pegando da padaria, falando, me vê 1 quilo de sonhos. Está no YouTube, quem quiser ver o filme está lá. E lá tem 70 sonhos dos 6.500 que eu tenho, né? Agora, no livro que eu acabei de lançar, o livro contempla bastante, não sei quanto, mas bastante desses sonhos, já mais isso em texto. Bom, o Troco Sonhos foi a primeira das minhas ações e eu a refiz agora em 98. Eu parei de fazer em 2000 e... quando mesmo? Que eu já esqueci, 2006. E quando foi agora, o ano passado, que eu comemorava 20 anos de ação, eu resolvi que eu podia fazer de novo o que me desse vontade, porque uma hora o trabalho se esgota, sabe? Acho que como todo trabalho, uma hora ele se esgota e ele se esgotou. Mas aí eu fui convidada pelo Sesc Pompeia para fazer um mês de ações lá, em setembro do ano passado, e cada final de semana eu escolhi uma das minhas ações para fazer lá. Então, o Troco Sonhos foi feito agora, e isso aqui é em Araraquara, num projeto bem bacana lá, que me convidaram para fazer uma ação na rua também, para falar do meu trabalho para professores e para moradores da cidade. Então, eu refiz a ação 2 vezes. E, de novo, ela foi guardada e vai ficar guardada, que ela já percorreu o seu caminho. Bom, aí, quando foi 2003, eu fazia no mestrado já uma disciplina com o Renato Janine Ribeiro na FEFELESH, na USP, né, da filosofia, e foi uma coisa que eu falo que esse trabalho chama Para Renato, entre parênteses, porque foi a partir da disciplina dele que esse trabalho surgiu. Então, eu fui para as ruas com esse carrinho, que é um escritório ambulante, oferecendo para as pessoas outras identidades, a possibilidade delas se identificarem com algo que não fosse a identidade convencional, nem seu nome, nem sua cor de pele, nem sua cor de cabelo, nem sua opção sexual, nada. Então, é um carrinho que eu paro onde eu quiser. Isso começou em 2003 e esse trabalho ainda não se esgotou. Então, eu continuo fazendo quando eu tenho vontade. Eu abro a garagem, saio com o carrinho pela rua e faço. Esse é um trabalho que, mais do que... é diferente do Troco Sonhos, porque ele tem um banquinho embutido no carrinho. Isso aí é o viaduto do chá, né? Eu paro, sento no banquinho e fico quieta. Não chamo as pessoas, como no Troco Sonhos. E aí... as pessoas, em geral, perguntam o que eu estou fazendo e eu falo, eu ofereço uma outra identidade. Se você achar que alguma das frases, como essas aqui, né, está escrito no carrinho essas frases para as pessoas lerem. Se alguma dessas frases fizer sentido para você como identitária, você leva uma outra identidade e, em troca, como vocês podem ver, a troca está na base de 2 ações já, né, no Troco Sonhos, e essa troca, eu peço para a pessoa a digital dela, que eu guardo num caderninho, e fui colecionando dezenas de caderninhos. Hoje, como eu refiz a ação no Sesc, eu acrescentei 4 novas frases que já não estão nessa foto, que essa foto é mais antiga. E hoje tem, além dessas que estão aí, eu tenho nós em mim, eu sou porque nós somos, meu lugar é onde eu quiser e eu sou uma ideia. E são frases que têm mais a ver com o nosso momento político, né? E foram muito escolhidas, aliás, lá no Pompeia, o ano passado. Então, a pessoa tem acesso às frases, escolhe, e se ela achar que alguma delas a identifica como pessoa, tipo, eu não tenho certezas, ela recebe a identidade. Eu tenho aqui, vou pegar uma para vocês verem. Bom, a pessoa deixa, então, a digital dela na carteira de identidade e no caderninho. Esse é um trabalho do Instituto de Identificação Ana Teixeira, que é um instituto fictício que eu criei. Eu tenho 2 institutos, o Instituto de Pesquisas Ana Teixeira e o Instituto de Identificação.
Passa, por favor, para as pessoas verem. Ah, pode passar as 4 de uma vez. As pessoas podem pôr foto depois, se quiserem, né? Então, depois, eu tenho da pessoa o que lhe é mais peculiar e particular, que é a sua digital. Só que eu não sei mais quem ela é. Eu sei que ela fala mentiras, certo? E ela também, ela leva uma identidade e ela sabe que aquela era a identidade dela naquele momento. Porque, afinal de contas, o que eu acredito é que as identidades são passageiras, transitórias e múltiplas. Não somos apenas homens ou mulheres, né, negros e brancos, ou homossexuais, heterossexuais ou qualquer coisa assim. Somos muito mais do que isso tudo junto, né? Essa daí, por exemplo, já é a ação no Pompeia, que já está com as frases novas. Bom, por conta dessa ação, eu já tive muitas histórias interessantes. Inclusive, fui detida e fui levada para uma delegacia. E, bom, aqui são fotos das pessoas com as suas identidades que eu comecei a colecionar, mas não por nada, só porque foi nas viagens com o SESC que eu colecionava as pessoas com algumas identidades. Então, é o seguinte, na Praça do Bexiga, em 2005, quando eu ainda estava para defender o mestrado, eu estava lá, eu fui fazer a ação mais uma vez para o meu marido, na época, tirar mais fotos para mim, para eu colocar na dissertação de mestrado, né? E, em geral, as pessoas falam, uau, que legal, quanto custa? Eu falo, não custa nada além da sua digital aqui, né? E um senhor lá falava, não, mas eu quero pagar, moça, R$2 então. Eu falava, não, dinheiro não é a única moeda de troca possível, a gente pode ter outras trocas, né? Esse é um assunto legal também de se provocar. Com os sonhos, isso rolava muito. Com os sonhos eu não contei, mas também tem muita história, porque eu tinha que escolher muito o lugar onde eu ficava, eu tinha que negociar com os camelôs, afinal eu estava oferecendo comida de graça, ou em troca de algo que não era palpável e nem vendável, né? Então, eu tinha negociações com os camelôs, tinha atritos, às vezes, que eles falavam, não, aqui não, você não vai dar sonho para o povo, né, onde eu estou vendendo chocolate, né, qualquer coisa assim. Então, na Argentina, inclusive, eu fui fazer um trabalho semelhante, que era troco maçãs por desejos, e o cara da feira me jogou a barraca longe, porque não queria que eu ficasse lá, não tinha entendido o propósito da ação, eu falava um espanhol bem rasteiro naquela época, em 2000. Bom, foi isso. Aí, nesse caso, esse senhor que queria me pagar, depois se encantou. Quando ele viu que eu não ia aceitar dinheiro nenhum, ele se encantou. Falei, que poético, eu quero essa aqui, eu tenho sonhos. Eu ainda me lembro que ele escolheu essa. E levou a identidade. Daqui a pouco vem uma mulher que eu percebi que era a mulher dele, porque estava ele junto, né? E ela muito brava, falando, por que você pegou a digital do meu marido? Eu, então, é porque é parte da troca, você não quer também uma? Não quero. Daqui a pouco volta ela com a polícia, na Praça do Bexiga, que tem um postinho policial, né? E aí o policial também veio com a mesma pergunta e quando vem polícia, eu falei, funcionou mais do que eu pensava, né? Eu estava discutindo a ideia da arte como qual é o papel da arte. Minha dissertação se chama Trocas, a arte na rua e a rua na arte. Então, era essa a ideia, né? O que acontece com a arte quando ela vai para a rua? E aí, de repente, vem a polícia, eu falei, funcionou mais do que eu pensava. E aí, eu falava, então, você não quer escolher uma identidade? Mas por que você faz isso? Eu falei, porque eu quero fazer, porque eu tenho vontade de oferecer outras identidades, porque eu acredito que a gente tem identidades múltiplas, parará. Eu falo mais do que o homem da cobra também, né? Então, a polícia ficou meio, desculpa, moça, mas eu vou ter que te levar ali para o posto de polícia, porque eu não sei o que você está fazendo, não entendi. Então, vamos lá, fomos de carrinho e tudo. Quando chegou lá nesse postinho, essa senhora aí estava lá, né? E ela simplesmente me ignorava. Ela ficava perguntando para a moça que era policial, sabe, assim, moça, manda ela arrancar a folha do caderno. E eu falava, eu não vou arrancar, esse caderno é meu, seu marido pôs o dedo aqui porque ele quis, eu não forcei, sabe? E ela numa angústia, eu falava, minha senhora, eu sou uma mulher, ela é uma mulher, ela tem um uniforme, eu não tenho uniforme nenhum. No que você acredita? Você acredita no uniforme dela? Por que você não acredita em mim? Aí o marido dela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, moça, mas sabe o que é? Você falou que você não ganha dinheiro com isso, que você não tem patrocínio. Se tivesse escrito Coca-Cola no seu carrinho, eu acreditava em você. E isso foi muito marcante, sabe? Aí, resultado, me botaram no carro de polícia com o meu carrinho e tudo, e fiquei 3 horas numa delegacia ali da Vila Mariana,
sabe, primeiro, que nunca eu falo, eu sou artista, isso aqui é um trabalho de arte, eu não falo isso. Eu falo, eu sou gente, eu gosto de fazer isso. O que você está fazendo? Eu estou oferecendo identidade. Eu acho que a arte é um escudo muito confortável que não me interessa usar, sabe? Se eu quisesse, o meu marido, coitado, ele era médico, mas ele estava doente, depois veio a falecer, e ele que filmava, fotografava para mim, porque ele já não estava mais trabalhando. E ele ficava nervoso, ele falou no meu ouvido, fala que você é da USP. Eu falei, eu não sou da USP, eu sou do mundo. Não vou falar que eu sou da USP nada, porque era muito fácil. Falar, eu sou da USP, eu sou pesquisador, eu sou qualquer coisa, sabe? E a polícia ficar quieta. E eu não queria isso. Então, chegou lá, o delegado começou a ler o Código Penal. Parece mentira. Ele pegava e falava, eu não sei o que você fez de errado, mas eu vou descobrir. Porque ele falava, xerox não é crime. O que você faz aí é xerox. Nem é xerox, né? É impressão, tem outra coisa. Mas ele falava assim, xerox não é problema. Então, eu não sei o que você fez, mas eu vou descobrir. Mas a coisa foi se demorando tanto que meu marido foi embora para casa e pediu para minha nora, que é minha ex-nora, né? Que é advogada, criminalista, e ela foi lá. E ele ficou irritado comigo porque eu dava risada, eu não estava ligando para aquilo, eu estava achando aquilo interessante, eu ficava meio que rindo. E ele me botou numa salinha lá. E aí, quando minha nora foi, quase 3 horas depois, ela falou para ele, olha, ela é artista, isso é uma intervenção, tá vendo que está escrito Instituto Ana Teixeira, não sei o quê? Aí ele me liberou, sabe? E deu umas dicas ainda, falou assim, olha, deixa menos parecida com a identidade original. Não segui o que ele falou, deixei mais parecida ainda depois. E está escrito, inclusive, válida em todos os territórios, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, válida até em outros planetas. Se você for fazer alguma viagem, você pode levar aqui. E eu costumo, quando eu vou, por exemplo, em algum evento que você tem que pegar som, né? Para ver palestra, eu dou essa identidade, sabe? Eu não ouso brincar com a polícia a ponto de mostrar essa identidade quando a polícia me pede por algum motivo. Mas em outros eventos eu dou essa identidade e ninguém nem nota que eu estou dando essa identidade que é outra. Bom, essa ação, então, continua acontecendo. Daí a Folha de São Paulo, eu tinha pedido para o meu marido, nossa, avisa que está acontecendo isso, sabe? Avisa, porque daí a Folha me ligou só quando eu já tinha ido para casa. E ligou para o delegado. O delegado falou para ela que eu fiquei 15 minutos na delegacia, mas eu fiquei 3 horas, sabe? E aí acabou saindo, e o que eu mais gostei é que saiu no Cotidiano. Não saiu na página ilustrada, sabe? Que é a página das artes plásticas, das artes visuais, né? Saiu no Cotidiano, que é o que me interessa. E acabou entrando como um adendo do mestrado, né? Como o que acontece quando a arte vai para a rua, né? Bom, o Scout é também da mesma época, né? De 2003, quando eu fui fazer uma exposição individual no Paço das Artes. E aí eu não queria fazer uma exposição só dentro do lugar expositivo. Eu queria ir para a rua. Né, com essa coisa de estar sempre na rua. E aí, para eu não ir para a rua, foi o primeiro trabalho que eu bolei que não precisa de mim. Então, eu contratei um carro de som, que naquela época ainda não era proibido, como hoje é, depois do Kassab ficou proibido, né? E essa daí, o Avelar Som, é a maior empresa que existia de carros de som na Zona Leste. E era de São Paulo inteiro ele fazia. E a história com ele também foi muito engraçada, porque o que eu fiz foi separar 150 verbos no imperativo e pedir para ele gravar num CD. Eu já tenho um outro trabalho que são hóstias com esses verbos, 150 verbos diferentes, numa caixa que as pessoas podem olhar, pegar, né, olhar e não comer, porque ela está com um texto escrito. Mas nessa ideia do que nos impõe desde sempre. Escute, fale, emagreça, ande, coma, ame, engravide, amamente, tudo isso, né? E eu queria que o seu Avelar gravasse, eu não queria uma voz, não queria a minha voz, eu queria uma voz tipo pamonha, pamonha, né? Quando eu cheguei lá para falar com ele, para ele gravar, ele falou, minha senhora, mas olha, eu já gravei de tudo, eu já procurei cachorro perdido, mas eu nunca fiz uma coisa dessa, então não estou vendo sentido nenhum nisso. Eu falava, não, mas é só os verbos, é só o senhor gravar os verbos, nesse tom que o senhor tem mesmo. E ele não conseguia, ele ficou muito assim, mas eu não entendo, olha, por que a senhora quer fazer isso? Então vamos chamar o povo para ir para o museu. Eu falava, não precisa chamar ninguém para ir para o museu. E ele falava, então no final a gente põe, agora todos vão lá visitar a exposição. Eu falava, não, seu Avelar, não é para fazer isso, é só os verbos. Aí ele foi ficando numa angústia, ele falou, tá bom, eu gravo, mas eu não entendo, o que você acha, por que você fala esses verbos para as pessoas? Eu falei, olha, porque eu acho que a gente obedece ordens desde sempre, sabe? Ele olhou para a lista de verbos e falou assim, a lista está até aqui, ó. Eu fumo, mas ninguém manda eu fumar.
Eu falei, será que não, seu Avelar? Será que os anúncios de cigarro, será que a Souza Cruz não está mandando o senhor fumar? Não, eu fumo só porque eu quero mesmo. Aí, para ele sossegar, ele mesmo virou para mim e falou, olha, quer saber? Eu vou falar com a minha filha que é psicóloga e ela vai me explicar seu trabalho. Eu achei muito interessante também que ele precisou da psicologia para explicar a arte, mas acabou gravando. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho só desse som, como ficou interessante. Decida, abandone, fique, entenda, fume, case-se, abençoe, engula, livre-se, mexa, sorria, fantasie, adoeça, renda-se, termine, assista, beije, beba, duvide, trabalhe, respire, transforme, vá, tranque, envergonhe-se, faça, suporte, queira. Tá vendo? Ele dá toda uma entonação que é muito interessante, né? Ele vai acelera, daqui a pouco ele diminui. E esse é um trabalho que depois ele só passou mais uma vez na Bienal da Bahia, lá do Recôncavo, e que eu vou refazer ainda esse ano de novo. Eu quero pôr esse carro nas ruas de novo. Teve lá em Barra Mansa, na exposição. Ah, verdade, Ana, desculpa, esqueci disso. A gente não conseguiu colocar o carro, porque não dava, e a gente colocou na janela era um casarão antigo, uma estação, e a gente deixou o alto-falante. Pois, desculpa não ter lembrado, é verdade, que bacana você estar aqui para contar isso. É muito legal. Bom, o Escuta Histórias de Amor foi um dos trabalhos também que eu fiquei bastante conhecida, porque o amor é uma coisa que comove muitas pessoas, né? E aí foi uma época engraçada, porque o trabalho, ele sai da gente, vai para o mundo, a gente não tem mais poder nenhum sobre ele, né? Como dizia o Fernando Pessoa, do alto da minha janela dou adeus aos meus versos. E não estou alegre nem triste, porque este é o destino dos versos. E a gente tem que se conformar. Então, que o trabalho ele é apropriado de diversas maneiras, e de maneiras, inclusive, que a gente não fica tão feliz com elas, né? Porque o que me incomodou quando começou uma super exposição desse trabalho foi que as pessoas falaram, ai, que fofo, ela escuta histórias de amor, sabe? E a minha questão era muito diferente. O amor, para mim, não era o foco desse trabalho. Quando eu fui para as ruas, a minha ideia era colocar uma coisa estranha e saber se uma mulher sentada, uma estranha sentada na rua, fazendo um tricô vermelho, que começou e depois foi ficando grande assim, né? Mas se alguém viria falar comigo sobre histórias íntimas, sobre uma das coisas que o ser humano mais preza, né? Que é o amor. E, para meu espanto, eu mal colocava a cadeira em qualquer dos 9 países que eu fiz essa ação. As pessoas vinham e sentavam na hora e falavam, o que você está fazendo? Eu falava, eu escuto histórias de amor. Eu nunca falei nada além disso. E as pessoas simplesmente sentavam e falavam, eu tenho uma maravilhosa história de amor, ou a mais triste, ou a mais linda, ou a mais não sei o quê, e sentava para contar. E eu não tenho contabilidade desse trabalho, não sei quantas histórias eu escutei, porque o meu processo é escutar e esquecer. Eu estou inteiramente ali na escuta naquele momento. Eu realmente escuto, mas naquele momento. E depois eu esqueço. Eu tenho até uma busca para esquecer, ou talvez esse esquecimento até vá se dando. Tem um texto muito bonito no meu livro que eu lancei agora, de uma pesquisadora chamada Cláudia França, que ela fala sobre esse trabalho especificamente, e é muito bonito o jeito que ela fala, que fica, as pessoas acabam, ela acha que o texto todo das pessoas fica no tricô. Esse tricô, na verdade, ele é todas as histórias de amor, né? Ele ficou com 9,5 metros de extensão. Porque eu comecei aqui em São Paulo, e depois, em 2005, eu fui fazer uma viagem para a Europa, e falei, eu quero fazer alguma coisa, e tive essa ideia de levar banners com os lugares que eu ia visitar, que no caso era Alemanha, Espanha, França e Itália naquela época, os 4 só. E aí, tá vendo que na Alemanha o tricô tá pequenininho, né, lá em cima, e aí eu também não tinha as cadeirinhas ainda. Então eu pegava cadeiras assim de um bar, uma padaria, alguma coisa, sentava e me pus a tricotar com a plaquinha do meu lado. E a minha ideia era escutar sem entender.
Isso que eu ia te perguntar, se você entendia. Então, eu adoraria escutar sem entender. Eu tinha muita vontade de ver como é que isso funcionaria, mas nunca isso aconteceu. E eu percebi que as pessoas, além de quererem ser escutadas, elas querem ser entendidas. Quando elas percebiam que eu não entendia alemão, elas falavam inglês. Sabe? Era a primeira coisa, porque eu deixava a placa assim e as pessoas chegavam, faziam uma cara de estranho, eu mostrava a placa, na maior cara de pau, assim, como se eu entendesse, né? Mostrava a placa. Eu não queria enganar ninguém, mas eu mostrava a placa e oferecia a cadeira. Na Alemanha, na verdade, foram 2 ou 3 pessoas só que falaram comigo. Você continuava tricotando É. ou olhava para a pessoa? Eu fico tricotando e olhando, nem olho pro tricô, sabe? Eu fico tricotando e olhando, eu não paro o tricô. Quando eu estou esperando eu, ali sozinha, eu tricoto. Quando a pessoa senta, eu também tricoto. Às vezes dou uma paradinha para conversar, né? Para perguntar alguma coisa. Mas lá foi assim, ninguém falou comigo em alemão. Falavam em inglês. Quando foi na Espanha, eu falava já espanhol. Nessa época eu já tinha estudado espanhol. Foi muito legal, porque foi muita gente. Eu estava na Rambla, que é em Barcelona, que é um lugar muito turístico, e muita gente parou, foram histórias maravilhosas. Depois, em Paris, poucas pessoas pararam e veio uma guarda lá do Parque de la Tuileries lá e me pediu para sair, porque não podia ficar lá. E por mais que eu argumentasse, no meu francês macarrônico, que eu não... Como é que você vai traduzir macarrônico? Que eu não estava fazendo nada, né? Ela falava, não pode ficar. E meu filho, que mora lá na Europa, que estava filmando, ele é cineasta. E ele estava filmando, então ele foi mais corajoso do que em geral. E essa ação é o seguinte, eu filmo, sempre tem alguém filmando de longe, e eu aviso as pessoas, tem alguém filmando ao longe, mas as histórias não tem som, não são gravadas, é só um registro, e as histórias ficam só entre nós. Eu não conto, não reconto, não tento esquecê-las, eu aviso as pessoas. Isso nunca intimidou ninguém, porque a câmera fica bem ao longe, ficava. E aí meu filho com essa câmera, e a moça foi ficando nervosa e falando, sabe, manda ele desligar a câmera, manda ele desligar a câmera, e ele não desligava, ela vai até ele e põe a mão. Então no filme de Paris, acaba com ela pondo essa mão na frente, uma pessoa vestida mesmo de farda, né, tudo tampando, e depois aparecem as 2 cadeirinhas vazias, que ela me impediu de fazer isso. Então, até uma coisa tão que nem é digital e nada, acaba também causando algum estranhamento, né, no espaço público. Na Itália, ninguém falou comigo, em Veneza, mas eu acho que eu escolhi um lugar muito turístico, sabe? Todo mundo tinha Bienal de Veneza para ver, não parou ali para ver, para falar a história de amor comigo. Depois, quando eu fui convidada para ir para a Bienal de Performances do Chile, em 2006, representando o Brasil, e aí foi lindo de morrer, o cachecol já estava bem maior, e daí eu já fiz o kit. Mandei fazer essa bolsa com as cadeirinhas, o lugar para pôr o banner, a bolsa que estava... A bolsa não tá, né? Não, mas tá as cadeirinhas, vocês viram. Ups, essas, né? A bolsa tá no chão. Uma bolsa para o tricô, uma bolsa para o... E aí no Chile foi maravilhoso, eu vi histórias de amor que mudaram minha vida. Tem histórias lindas. Depois São Paulo de novo, depois aqui onde ela está Canadá, que eu também fui com uma bolsa para lá, para o Canadá, uma bolsa, não é bolsa de pendurar não, uma bolsa de estudos, uma bolsa, não, uma convidada para uma residência, na verdade. Depois foi Portugal e Dinamarca. Na Dinamarca, aqui estão maiores as fotos. Na Dinamarca, esses 2 estavam contando quando essa policial chegou, tá vendo? Não é policial, ela é guarda do parque, né? Todos esses lugares foram muito bonitos e muitas histórias. Agora, essa história da Dinamarca é engraçada, porque era uma cidade muito pequenininha e não tinha ninguém nas ruas, porque eu sempre escolho um lugar de passagem que tem muita gente, tipo Viaduto do Chá, Paulista, não sei o quê, né? E aí lá não tinha ninguém, mas veio essa moça. A placa, olha só, não dá nem eu não consigo nem falar o que está escrito ali, né? Mas a moça falou em inglês comigo e essa senhora chegou falando dinamarquês. Aí eu só mostrei a placa e ela percebeu que eu não falava dinamarquês, falou inglês. E aí ela falou, por que você faz tricô desse jeito? Aí eu falei, porque é o jeito que eu sei fazer. Ela falou, eu conto minha história de amor, mas me dá aqui esse tricô que eu vou te mostrar como é que faz. Então ela ficou fazendo tricô e contando a história dela. Tinha 80 e poucos anos e contou
uma bela história de amor. Depois, até hoje, ela fazia tão apertado e tão diferente do meu, que até hoje, quando você estica o tricô, dá para ver o pedaço que ela fez, sabe? Mais apertadinho os pontos, assim. Ficou um bonito objeto também. Depois foi São Paulo, Rio de Janeiro, que eu acabei fazendo uma coisa que eu queria há muitos anos, que é fazer o Escuta Histórias de Amor na Central do Brasil. Por conta do filme mesmo, por conta do iconográfico que tem lá, né? E daí eu fui convidada por um projeto da Oi Futuro para falar sobre o meu trabalho e para fazer a ação lá. E como era Oi Futuro, eles conseguiram essa autorização para fazer. Porque tem outra coisa, eu também não peço autorização nunca. E se tiver que pedir, eu não faço. Nesse foi a única exceção que a Oi Futuro que pediu. E eu falei, tá bom, porque é a Central do Brasil e valeu muito a pena, porque ele é um lugar de muita gente e de gente muito variada. E eu não consegui ir embora de lá, porque era uma pessoa atrás da outra, tinha gente esperando, sabe? Irritada porque não acabava a história de um para contar a sua, sabe? Bom, aí em 2004, como é que a gente está de tempo? Alguém pode me dizer? São 10 para 5. Para 5, tá, legal. Eu fui convidada para uma residência na Alemanha em 2004, em Dortmund, que era uma residência sobre artistas que trabalham com o espaço público. Então, éramos 10, 11, cada um de um lugar do mundo, fazendo trabalhos que tinham a ver com o espaço público. E aí, lá, uma coisa que eu cheguei logo de cara, me veio gritante, foi a língua. Porque as pessoas, é uma cidade pequena, industrial, as pessoas não falam inglês na rua, normalmente. Então, eu queria comprar acetona e não conseguia. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Como a gente se comunica sem a língua, que é uma das questões que me mexem, né? Que me movimentam aqui. E aí, eu bolei esse trabalho, que aí está escrito na minha camiseta, eu troco palavras em português por palavras em alemão. E na mesa está escrito, troque uma palavra com alguém. E lá era uma residência que a gente tinha 4 semanas para desenvolver algum trabalho. Enquanto isso, a gente tinha contato com outros artistas, né? Artistas mentores, que eram Montadas, o Antônio Montadas, o Daniel Andújar e a Bettina Lockman. E aí eles acompanhavam um pouco os trabalhos dos artistas. E aí o curador geral, que era o Hans, que era um alemão bem típico, assim, bem focado, ele falou para mim, olha, desculpa aí, mas isso não vai funcionar. Você não está no Brasil, o alemão não conversa com estranho na rua. Eu falava, bom, eu vou tentar de qualquer jeito. Ele precisava produzir o trabalho, né? Produzir a camiseta, produzir a mesa para mim. E aí eu fui para a rua com um alemão, que era um dos outros artistas que era alemão. E eu fui em 4 feiras diferentes lá na cidade. E ele negociava com os vendedores, né? Para eu poder pôr a mesinha lá. E eu sentava e dessa vez eu me recusava mesmo a falar inglês. Que eu queria ver como eu poderia me comunicar sem falar. E a minha ideia era, me dá uma palavra em alemão e eu traduzo para o português. Então, a única coisa que eu mostrava era o que estava escrito e eu dava o papel na mão da pessoa. Que estava escrito, né? Eu troco palavras em português e me deu uma palavra para alguém. Aí a pessoa, para a surpresa do curador, muita gente, teve fila, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a postura que a gente tem. Eu levo muito a sério, eu realmente me interesso por gente, eu realmente me interesso por comunicação e eu acho que isso fica aparente, sabe? Na maneira como eu me importo. Então, vinha a pessoa me dava, no caso ali é uma menininha que ela não sabia ler. Então, ela não entendeu a minha proposta, né? Porque ela não lia. Mas daí eu peguei e escrevi sol e dei para ela copiar, sabe? E aí mostrei o sol para ela, por exemplo, e ela escreveu sol em alemão para mim. Mas as outras palavras são muitas. Eu nem sempre acertei, né? Esse senhor aí, por exemplo, ele foi meio que uma brincadeirinha, ficava me mostrando e fazendo gestos, eu entendi que ele estava falando mulher bonita. Dei essa palavra para ele. Às vezes chegou um cara que falou na falência da Alemanha, a palavra era falência, que ele queria dizer. E no final eu consegui entender que ele estava falando de falência no geral, sabe? Escrevi falência e estava certo. Depois o meu amigo alemão me disse que eu errei algumas coisas, mas não me importava isso. Importava essa troca, né, que acontecia. Então eu tenho os cartões com essas palavras e as pessoas têm ou não os cartões até hoje, né? Talvez não tenham. Gente, pode me parar a qualquer momento para perguntar, tá? Fala. O que eu gostaria de falar é que essa ação da troca de sonhos do amor,
depois copiada por muita gente. Pois é. E sem dar o título, para não dar o crédito. Tem uma menina que ela fez tantas vezes que eu já vi gente convidando para palestra comigo com a foto dela, sabe? É engraçado até. Então, isso daí eu resolvi, falei, cara, tá no mundo, as ideias estão no mundo. Então, aí o que eu fiz no livro agora, eu não sei se você chegou a ver o livro, eu trouxe para sortear para vocês no final 2 livros. E eu fiz um manual das ações, sabe? E aí eu resolvi, já que todo mundo está replicando mesmo, então eu vou fazer, olha, é assim, faz desse jeito então, tá bom? Faz do jeito, pelo menos leva em consideração as ideias. Uai, onde é que eu botei? Então eu fiz um manual de instruções para ações. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá aqui. No começo me incomodava, sabe? Porque as pessoas me escreviam e falavam, olha, então, adorei seu trabalho, porque eu fui para o Jô Soares, fui em vários programas de televisão, sabe? Falando desse trabalho. E aí as pessoas, eu adorei seu trabalho, então eu vou fazer aqui, tudo bem para você? Eu, em geral, respondia, olha, para mim isso é como se você estivesse falando, eu adorei seu livro, eu vou copiar seu livro e falar que é meu, tudo bem? Sabe? No começo eu falava isso, mas depois eu fui falando, gente, para quê, né? Faz, bota no mundo, são ideias, está no mundo. E aí o manual, ele tem uma coisa de ironia também, mas está aqui tudo do jeito que eu penso, sabe? Então, por exemplo, o Escuto Histórias de Amor, as pessoas me escreviam e falavam assim, eu quero escrever um livro. Então eu vou na rua, vou pegar a história das pessoas, vou fazer um livro. Eu falava, então, olha, a ideia não é usar as pessoas, a ideia é ouvi-las, sabe? Então, no Escuto Histórias de Amor especificamente, o que eu faço, eu boto aqui, olha, número 1, com 2 cadeiras dobráveis e um cartaz contendo a frase Escuta Histórias de Amor, instale-se em um ambiente onde haja outros seres humanos. 2, leve 2 agulhas de tricô e um novelo de lã vermelha. 3, sente-se em uma das cadeiras, deixando a outra vazia à sua frente. 4, comece a tricotar uma tira de 20 centímetros de largura. 5, espere até que alguém queira lhe contar a sua história de amor. 6, escute. 7, não grave ou anote as histórias. 8, nunca as conte. 9, esqueça-as. Então, as pessoas, esse manual eu pretendo dar uma distribuída bem junto com o livro agora e mais para frente andando por aí, sabe? Porque é uma coisa simplesinha. Daí tem aqui o Troco Sonhos, o Escuto, Outra Identidade, o Troco, o Coleta de Espécimes e o Escute. Sabe, o Escute, inclusive, eu forneço o endereço do SoundCloud para a pessoa pegar esse som, gravar e sair na bicicleta, a pé, onde quiser, sabe? De qualquer jeito. Que eu acho que não me incomoda mais, Ana, sabe? No começo eu ficava meio assim, porque eu falava, mas a ideia é minha, ninguém vai contar que a ideia é minha. Depois eu falei, que bobagem, sabe? Tá no mundo, tem muitos professores que me escrevem, sabe? Falando, eu fiz com os meus alunos, eu troco sonhos, foi muito legal, foi maravilhoso. Eu acho isso lindo demais, né? Que as crianças e adolescentes possam se apropriar. Então, tá tudo bem. Alguém mais quer perguntar? Bom, o Procura-se Desocupados foi quando o Paço das Artes, em 2005, ele convidava artistas para ocuparem o Paço por 8 horas por dia, durante 3 semanas, eu acho. E aí, na minha ocupação, eu resolvi que eu queria ainda interagir com pessoas, mas eu também queria fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é desenhar. Então, eu resolvi pôr cartazes como este, pelas ruas da cidade universitária, porque o Paço ficava lá dentro, e pelo entorno do Butantã, com essa ideia, Procuram-se Desocupados. Uma surpresa que eu tive, que eu não esperava, mais uma coisa que é o trabalho que traz pra gente, umas coisas que você falou, nossa, que idiota que eu fui de não perceber isso. As pessoas foram para lá procurar emprego. Então eu falava, eu estou desocupada. Mas, gente, me doía o coração, porque, cara, você tem que falar para a pessoa, então, você vai continuar desocupado. Eu estou querendo desocupados. E tinha pessoa que ficava muito chateada, porque ia até lá, tinha visto o cartaz, sabe? Tinha os horários, tudo que eu estava lá, né? E o cara ia até lá, em geral foram homens. E eu falava, então, eu estou procurando alguém para ficar desocupado aqui.
E eu montei uma sala que na época ainda era videocassete e televisão, com filmes que eu escolhi da minha videoteca, com livros que eu achava bacana de ler, de filosofia, de literatura. Montei, né, um espaço confortável cheio de almofadas, cadeira, e a ideia era isso. Tinha gente que chegava lá e dormia, e eu montei uma mesa com um papel de 10 metros de comprimento e eu ficava desenhando essas pessoas que descansavam por lá. Mas teve essa infeliz surpresa, assim, de perceber que as pessoas queriam emprego, né? Queriam ocupar-se e eu não tinha isso para oferecer para elas, eu só tinha o desocupar-se. Tem um texto muito bonito da Paula Zugaray aqui no livro. Ah, não é esse que está aqui, desculpa, é porque não deu para pôr tudo, né? Tem esse trabalho aqui, mas não tem o texto que a Paula fala desse trabalho, que era uma armadilha para as pessoas. Vai virar modelozinho. Mas eu deixava elas dormirem, verem filme, comerem. Bom, aí em 2007, o meu marido que faleceu, ele tinha um sonho de fazer uma viagem para o Uruguai. E aí eu já tinha pego esse bichinho do vício de fazer trabalho em viagem, que eu acho uma coisa muito prazerosa, viajar fazendo algum trabalho. E aí, quando ele falou o percurso, vamos pegar o carro, vamos até o Montevidéu de carro, eu falei, então vou bolar alguma coisa. Aí eu bolei essa ideia de Empresto Meus Olhos aos Seus, que é do Instituto de Pesquisas Ana Teixeira, e chamei de Expedição Rumo ao Sul. O que eu fiz foi mandar e-mails para 30 amigos e amigas, convidando as pessoas a mim, que eu falei, eu posso emprestar meus olhos para você ver ou rever qualquer coisa que você queira, saindo até 100 quilômetros do percurso, que era eu mandava esse mapa para a pessoa. E foi a melhor viagem da minha vida com o meu marido, ele foi super parceiro, e a gente saiu mais de 300 quilômetros da nossa rota, levamos 25 dias para ir e voltar do Uruguai, tanto na ida quanto na volta. A gente foi atrás dos desejos das pessoas e eu me sentia despindo meu olho e vestindo o olho de alguém. Porque eu vi e revi, eu vi coisas que eu não tinha interesse nenhum. Nada, sabe? Coisas que eu nunca faria, eu fiz pelo olho do outro. E capturando isso em fotografias. Então, uma pessoa me pediu para visitar túmulos de Juan em cemitérios e descobrir o melhor, tudo que eu pudesse sobre essas pessoas mortas. E, lógico que tudo que eu pudesse era tudo que estava ali na lápide só, né? E eu não sou muito de entrar em cemitério, não tenho problema nenhum com cemitério, mas nunca fui muito ligada de ficar visitando cemitério. Daí visitei vários cemitérios para achar túmulos de Juanes e fiz algumas fotos para ela. Essa aí, ela me pediu para visitar a casa da avó dela, onde morava naquela época uma tia dela. E essa daí foi 300 quilômetros que eu tive que desviar para chegar até esse lugar, que era Carazinho do Sul. E aí, quando eu cheguei lá, eu bati na porta, essa senhora atendeu, depois essa foto está posada, né? Mas na hora que ela atendeu, do lado é outra foto, tá? Não é uma foto só, que não está dando para ver. Mas ela atendeu a porta e eu falei, olha, eu nem falei eu sou Ana, eu falei, eu estou aqui com os olhos da Fádia para ver você. E aí eu fiquei emocionada e ela também começou a chorar. A Fádia, minha neta, porque também, minha sobrinha neta. Daí convidou a gente para entrar, meu marido junto, né? Tomando um café, comendo um bolo. Então, esse trabalho foi assim muito... Eu realmente estava lá com os olhos da Fádia. E depois uma pessoa me pediu, por exemplo, para olhar, capturar cores de terra diferentes e o céu na mesma hora. E marcar qual era o lugar. Então ali é Urubici, ali eu não estou conseguindo entender. Colônia del Sacramento. E aí eu fiz um painel para ela com essas fotos, né? A terra e o céu correspondente. Essa era uma coisa que toda hora eu me sentia, vou vestir o olho da Paula, que foi a Paula Braga que me pediu isso. E porque eu não tinha interesse de ficar olhando cor de terra, sabe? E com os olhos dela eu acabei me interessando. O Cauê me pediu para procurar o maior sambaqui que existe no Brasil, que ficava em Santa Catarina. E eu não sabia nem o que era sambaqui, nunca tinha ouvido falar. É tipo um cemitério de conchas, sabe? Quem sabe explicar melhor do que eu? Porque eu vi, fotografei e não sei, você sabe, Ana? A tradição Dos índios, isso. É indígena. A costa ocupada pelos tupi-guaranis em várias regiões, principalmente acho que as que
que sobreviveram, assim, quase que intactamente, estão mais para o lado de Santa Catarina. Isso. Então são esses agrupamentos em que alguns séculos essas formas ainda estão lá, né? Isso. São essas reuniões São montanhas. de conchas, Isso, são montanhas de conchas. Isso daí é imenso. Aqui eu não pus uma outra foto que tem eu, assim, pequenininha, no alto de uma montanha de conchas. Então, para esse daí também foi muito legal, porque a gente andou muito para achar esse lugar. Acabamos comendo a melhor comida da viagem inteira, num boteco, que o cara fez uma comida muito especial para a gente, que já era 4 da tarde, a gente verde de fome. Então, sabe, coisas assim, o trabalho é muito afetivo, nesse sentido de afeto, no melhor sentido do afeto, tipo, não o sentido mais... Está muito desgastada essa palavra, né? Mas no sentido de afetar e deixar-se afetar pelo outro, sabe? E também, tipo, o cara se afetou pela nossa fome e isso resultou numa comida deliciosa, né? Então, depois uma curadora do Canadá conheceu esse trabalho e me convidou. Bom, aí é o jeito que eu entreguei. Peraí, deixa eu voltar. Eu fiz à mão cartas escritas à mão para as pessoas, relatando tudo o que aconteceu para eu conseguir realizar o pedido dela. E depois eu pus em caixinhas que eu entreguei para essas pessoas com as fotos e a carta explicando. Então, contei essa história, né, de comer num restaurante legal, como é que foi encontrar o sambaqui que eu vi e tudo o que acontecia. Teve um amigo que pediu para eu ir numa prisão no Uruguai, onde uma amiga dele ficou presa por 8 anos. Eu não pus essa foto, porque na verdade quase não ficou imagem nenhuma de lá, tem mais o relato, porque quando eu cheguei lá, é uma escola militar. E foi a Flávia Schilling que ficou presa lá, ela era tupamara, e ela ficou 8 anos presa nesse lugar. E quando eu cheguei, era uma escola militar e estava cheio de placa proibido fotografar. Aí eu tirei umas fotos meio assim, de qualquer jeito, não ficaram boas. Eu resolvi entrar e falar com o responsável, com o coronel lá, e contei para ele, sabe, olha, então, eu queria fotografar, eu estou aqui com os olhos emprestados para um amigo, que teve uma amiga que ficou presa, não sei o quê. E ele se sensibilizou com o projeto, achou muito bacana, mas falou, olha, eu não posso deixar você tirar foto, porque foram encontradas ossadas aqui, então a gente está sobre inspeção, e ninguém pode fotografar, porque pode ser que você esteja mentindo para mim, essas fotos vão para a imprensa amanhã, né? Então, ele falou que eu não podia fotografar, eu fiquei chateada, mas falei, tudo bem, vamos embora, né? Essa vai ser a história desse trabalho, desse pedido vai ser essa. Mas aí, quando ele falou, eu vou te acompanhar até a porta, eu, meu marido e ele, eu estava com a máquina pendurada e tinha levado uma pasta para ele ver, nesse caso eu contei. Eu não falava assim, eu sou artista, isso é arte, mas eu falava, eu estou aqui com os olhos emprestados para fulano, né? E aí, quando a gente estava passando, ele falou assim, esse é o prédio onde ela ficou presa, que era o antigo lugar onde as mulheres ficavam, né? E me mostrou assim, aí ele fez assim para mim, Galo, sabe? Eu, peguei a câmera e tirei uma foto. Então, ele se sensibilizou também, né? E acabei tendo uma boa foto do lugar, que é um prédião só, que não diz nada, mas serviu a história, né, para contar. Bom, aí eu fiquei uma curadora do Canadá, a Emily, me convidou para fazer esse mesmo trabalho, só que com 1 ano de espaço de antecedência, para fazer uma residência no Canadá primeiro, né? Ficar lá 2 meses em Toronto. E aí antes, durante 1 ano, a gente pôs anúncios na mídia do Canadá e do Brasil, falando isso, olha, se você quer ver alguma coisa em Toronto, me pede, se você quer ver de Toronto para o Brasil, me pede, quer ver no Brasil. Daí eu escolhi alguns, pedidos foram bem menos, porque no primeiro foram 26 que eu atendi, e nesse foram muito menos, eu não lembro agora, está no livro. Mas aí, por exemplo, teve pessoas aqui do Brasil, os do Brasil, eu fiquei 2 meses lá fazendo, né, morando e fazendo os pedidos dos brasileiros e mais outros trabalhos. E os do Canadá eu fiz antes de ir para lá, e filmei tudo. Dessa vez eu resolvi fazer filme. Então, teve um cara que me pediu para encontrar o Tom Zé, para falar para ele que a música dele fazia a vida melhor. E dar um beijo nele e tomar café com ele. Aí, uma amiga que é afilhada dele me apresentou, eu fui na casa dele e consegui fazer o filme com ele. Aí, um outro me pediu para conhecer uma roda de samba. E aí, eu fui numa roda, filmei a roda de samba, dancei no meio e tudo mais. Um outro me pediu para escutar pessoas idosas cantando canções de infância. Aí eu fui num asilo e gravei essas pessoas, foi lindo, emocionante, de chorar de lindo. Fiz o filme também com essas pessoas cantando. Daí eu fiz uma instalação,
Márcio, abaixa um pouquinho a luz para mim. Tá difícil de vocês verem, eu nem dei muita bola, não? E é uma instalação onde, tá vendo, só 8 pedidos do Canadá que eu realizei. E aí ficava essas bolsinhas de feltro que eu pedi para uma amiga fazer, e aí eu pus em CDs dentro, e a pessoa também podia assistir todos juntos ali naquela televisãozinha. E cada um dos pedidos, eu só conheci a pessoa quando eu cheguei lá, né? No dia da abertura da exposição, as pessoas foram e ganharam os seus DVDs com o seu pedido. E daí lá eu fiquei realizando os pedidos dos brasileiros. Entre eles era... Quero que você encontre uma cidade invisível em Toronto, fazendo um ensaio fotográfico acompanhado de uma narrativa. Esse, na verdade, foi para estranhos, né? Então, eu não conhecia as pessoas que me pediam. Então, a Cidade Invisível que ela está falando é o livro do Ítalo Calvino, né? Que eu amo, As Cidades Invisíveis. Então, eu criei uma narrativa, no livro também tá a narrativa e as fotos. E eu inventei uma história de que as pessoas de Toronto moravam no céu e... nunca desciam à terra e era uma cidade sem contrários, porque Toronto, você lê igual, de trás para frente, né? Então eu chamei de a cidade sem contrários. Aí o engraçado, por exemplo, esse daí é o Ricardo, é uma pessoa que eu não conheço, que chama Tereza, que mora no Rio, me mandou um e-mail pedindo para encontrar esse amigo que ela não via há 15 anos, o Ricardo, e me deu um telefone. E o telefone era o mesmo, eu liguei, ele é brasileiro e mora lá, é professor de literatura na faculdade. Eu liguei, era ele atendeu e eu falei, olha, eu estou aqui com os olhos da Tereza para ver você. Ele, vem jantar aqui em casa. Resultado, a gente ficou amigo, eu já voltei para o Canadá, já fui na casa dele, a gente troca e-mail e eu não sei quem é a Tereza. Porque eu mandei o DVD para ela, ela nunca respondeu. Mandei para o endereço que ela pediu, ela nunca respondeu nada. Então, eu não conheço a Tereza, mas o Ricardo ficou meu amigo por conta da Tereza. Então, por isso que eu falo que, para mim, a arte, ela é mesmo uma possibilidade de encontro, sabe? De todos os jeitos. Eu vou ter que acelerar. Esse daí foi engraçado, porque essa menina, ela me pediu que ela tinha um dia, contou que ela tinha encontrado um cara, ela estava em outro lugar, não sei que lugar da Europa, e encontrou um canadense que chamava Graham. E tinha ficado meio afim dele, mas não tinha rolado muito nada, e eles não pegaram contato um do outro. Ele falou que é de Toronto, então eu quero que você ache todos os Graham de Toronto que você puder, para ver se eu encontro o meu Graham. Aí eu resolvi fazer essa ação meio performática na rua, que eu andava como esses homens sanduíches pela rua, falando, estou procurando por Graham, se você é um Graham, fale comigo. E acontece que quase todo homem vinha falar comigo e falava, mas por que você está procurando só um Graham? Não pode ser John? E eu, então, a minha amiga queria um Graham, mas se você quer, eu posso tirar uma foto sua. E como não aparecia nenhum Graham, eu fui tirando foto de todos os homens que falavam comigo, e depois eu entreguei para ela todas as fotos, e no último dia apareceu um Graham, mas não era ele. De qualquer jeito, ela recebeu várias fotos de homens do Canadá. Bom, depois eu entreguei DVDs para as pessoas, né, com todas as histórias num DVD só. Eu vou pular, gente, porque não vai dar tempo. Porque a gente ainda tem Deixa eu passar... Deixa eu ver aqui que... Eu não fiz intervalo, tá tudo bem para vocês? A gente tem que acabar às 6, né, Márcio? Sim. Pois é. Depois, quem quiser conhecer mais, está no site. A gente tem que começar a falar um pouquinho também. São 5 e quanto? São quase 5h15. Acho melhor a gente... Deixa eu ver o que eu mostro. Bom, esse Em Contato e o Nós em Mim são trabalhos que também não precisam de mim, que eu fui conseguindo criar trabalhos de intervenção no espaço sem que eu estivesse lá. Então, convidada pelo SESC, primeiro aqui, deixa eu passar rapidinho, primeiro pelo SESC São Carlos em 2012, eu podia criar uma intervenção onde eu quisesse do SESC. Daí eu escolhi a piscina e pedi que fosse feito durante o verão. Então, eu bolei essas boias, né? São 14 diferentes advérbios que, na época, nesse intervalo aí, meu marido morreu em 2009 e eu comecei a trabalhar mais ainda com palavras do que eu já trabalhava. Eu tenho ainda escrito aqui no pulso e fiz uma exposição sobre o luto, sobre a morte dele, que chamava Não Mais, Mas Ainda, porque um amigo muito querido falou para mim, ele não morreu, ele virou advérbio. E eu achei isso muito bonito e fui pesquisar mais sobre o advérbio, sabe? Aquele que auxilia o verbo. Se o começo era o verbo, o advérbio é o que auxilia, né?
o verbo. E aí eu comecei a usar, perceber que o advérbio era muito forte sozinho, né? Agora, nunca mais. Essa frase não tem verbo, não tem sujeito, e ela é uma frase, agora, nunca mais, né? E assim eu escolhi 14 advérbios diferentes e nessas boias, né? E jogava as boias na piscina do Sesc para as pessoas poderem se conectar umas às outras e perceber, sem que ninguém avisasse elas disso, porque tinha conectores nas boias, tá vendo? E chama Nós em Mim, com a ideia do nó e do nós, né? Nós. E que elas podiam se conectar e formar frases. Então, não era obrigatório que isso acontecesse, mas durante 2 meses as boias ficaram nas piscinas. E nessa vez, tá vendo que tem desenhos lá atrás? Eu pintei a parede do Sesc, que era branca, bege, no mesmo Pantone da piscina, do azulejo da piscina, como para dar uma continuidade. E fiz pessoas como se elas estivessem sendo olhadas de cima, como se a gente estivesse olhando ou para o céu ou para a água, né? Então, e são pessoas que estão amarradas umas às outras obrigatoriamente. E essa ideia do nós, né, do nós em mim, de que às vezes a gente está, né, em relações que a gente não consegue escapar. Mas a palavra, no meu ponto de vista, talvez seja o ponto libertador. A palavra pode nos unir de maneira libertadora. Então, se eu escolho, você está com hoje, eu estou com agora, e nós duas escolhemos conectar a nossa boia e falar, ó, agora, hoje, agora, né, é uma opção, uma escolha. Era essa a ideia de promover uma reflexão para as pessoas num ambiente que é apenas, não apenas no sentido de diminuir, mas é um ambiente de lazer, né? As pessoas não estão acostumadas a lidar com arte no ambiente fora da arte, que seja as ruas, seja uma piscina. Então, esse era o meu interesse também. A piscina é vista aí como mais um espaço onde as pessoas estão meio que anestesiadas, fazendo apenas, vou só nadar, só tomar sol, só... Não, e aí era uma provocação. Que tal brincar, que tal pensar, que tal fazer um poema com isso, né? E aí as pessoas faziam, tá vendo? Várias combinações de frases, brincavam muito e foi bacana também que os seguranças, os salva-vidas do Sesc foram as pessoas eles que diziam quantas boias podia pôr, porque tinha a ver com, se tivesse muita boia, podia até morrer alguém afogado, tampado pelas boias, né? Então, eles que regulavam isso e eles acabaram tomando muito trabalho para eles, sabe? E foi muito bacana. Um deles virou para mim e falou, olha, um dia que eu voltei lá para fotografar, ele falou, eu já vou ler umas histórias, para cada casal que está lá na parede tem uma história. Aquela mulher lá, se o homem levantar, ela vai ser aí arrastada pelo pé e não sei o quê, sabe? Foi muito legal de ver ele. Bom, aí, quando foi a Trienal de Artes do Sesc, que eu fiz a curadoria eu fui curadora do educativo da Trienal, junto com a Samanta e com o Jorge Mena Barreto e a Samanta Moreira, que hoje coordena, junto com o Márcio e tudo mais, o educativo aqui do CCBB. Mas eu também, nós éramos 3 artistas e éramos, ao mesmo tempo, curadores do educativo. Então, nós também tínhamos trabalho na Trienal de Artes do Sesc Sorocaba. Então, o meu trabalho, de novo, foi para a piscina, só que dessa vez para ele ir para dentro da instituição, que tinha uma exposição imensa e maravilhosa lá dentro. Eu bolei, além das boias, tá vendo isso? Olha, talvez ainda menos. É uma família que escolheu essas boias para... Eu acho essa frase linda. Talvez ainda menos, né? A gente precisa de menos. Bom, aí eu bolei os banquinhos, esses banquinhos que são dobráveis de papelão, porque eu sempre me incomodei que nas bienais, que tem aquele montão de obra para a gente ver, você não pode sentar. Em muitos lugares não tem lugar para sentar. Então, você podia carregar os banquinhos... A obra que você quisesse, você monta ele fica assim fechadinho, monta, e além disso dava para formar, porque cada lado do banquinho tinha uma palavra diferente. Então, menos ontem, e essas são as educadoras lá, aproveitando um pouquinho do banquinho, aqui amanhã. O escute, eu vou mostrar para vocês um pouquinho rapidamente o som, era uma instalação sonora no Sesc Consolação. Aqueles 150 verbos, mais 150, tinha 300 e tantos verbos no chão, no imperativo, um corredor que as pessoas passavam, caminhavam por cima, né, lendo esses verbos, e tinha um som, que é esse aqui. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste.
Cada um tem sua opinião. Para fortalecer unhas quebradiças, passe nelas uma mistura de 30 gramas de cravo com 200 miligramas de óleo de oliva. A lei posterior revoga a anterior no que forem incompatíveis. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Respeite a Os pontos cardeais são E, Norte é igual a IC, Leste e Oeste. Na Sibéria, cada um tem sua opinião. A massa da panqueca, o Brasil é um país essencialmente... Vão vendo que vai ficando confuso. Os 5 sentidos são, precisamente, os punhos. Os nomes Às vezes científicos silenciava de devem ser novo. escritos em itálico. Então, foi uma pesquisa que eu Mexe com fiz pensando na ideia de verdade. Na verdade, hoje eu me arrependi de ter posto o nome de Scoot de novo, porque ele era como carro de som, que chama Scoot, e eu me arrependi. Esse trabalho vai ser mostrado de novo esse ano, que eu vou fazer uma individual no Maria Antônia esse ano, e aí ele vai mudar de nome. Eu falei, quer saber, eu vou me dar essa liberdade, vou mudar o nome do trabalho. Ele vai ser mostrado de outra maneira também, não é essa instalação, mas vai chamar Duvide, que tem muito mais a ver com ele. Na época não me veio essa ideia, que a minha ideia é, se tudo isso é verdade, o que é verdade? Porque eu escolhi tanto verdades científicas, quanto as que a gente apregoa na escola, quanto as superstições, né? Ou superstições não superstição, mas as coisas populares. Passe na unha, não sei quanto de não sei o que lá, sabe? Os truísmos, que são verdades absolutas. Então, é uma mistura. Tem 100 diferentes frases que ficam se sobrepondo nessa mescla com a minha própria voz e que levam a pessoa a pensar, mas se tudo é verdade, o que é verdade mesmo, né? Mais uma provocação. Agora está acabando. Peraí, deixa eu ver o que tem depois, porque é isso mesmo, são só 2, então vai dar tempo, rapidinho. O De Perto Ninguém é Normal foi outro jeito de eu misturar 2 coisas que eu amo fazer, que é conversar com gente e desenhar. Então eu espalhei cartazes pelo Bexiga, convidada para fazer uma residência e uma exposição no Centro Cultural do Bexiga, que não existe mais, Centro de Cultura Bela Vista, quer dizer. E eu espalhei esses cartazes pelas ruas lá, dizendo que eu procurava gente para participar dessa pesquisa, né? E aí a minha ideia era, eu já tinha feito isso num projeto do SESC, com artistas apenas, e eu queria fazer com pessoas da rua mesmo, com moradores da Bela Vista. Então eu montei um ateliê lá dentro desse espaço, não está dando para ver a imagem, mas aqui tem uma mesa, papel, um ateliê de trabalho, eu levei todo o meu ateliê para lá, né? A prancheta de desenho, e esses papéis são grandes, tem 1 metro por 70. E aí eu convidava a pessoa, explicava, olha, então, a ideia é que de perto ninguém é normal. Então, se você topar participar, a gente tem uma conversa. A partir dessa conversa, eu vou fazer um desenho seu do que eu achar que você é depois que a gente conversar. Do que mistura, que ser híbrido é você. Então, esse senhor, por exemplo, que é o Walter Taverna, que é o dono de uma cantina famosa lá, né, no Bexiga, ele conversou comigo e eu tenho um questionário que eu chamo de questionário de perguntas absurdas. Que são perguntas que não fazem muito sentido, sabe, normalmente. Perguntas que depois eu acabei usando também num trabalho que não vai dar para mostrar, que é o coleta de espécimes. Então, por exemplo, qual é a cor da sua voz? É uma pergunta que quase ninguém já escutou na vida, né? Você escuta qual é a cor do olho, qual é a cor do seu medo até, pode ser, mas da voz. E aí, em geral, a pessoa para, uau, minha voz, ai, que cor que é minha voz. Então, eram perguntas todas que faziam a pessoa se voltar para ela mesma. Que desde o Troco Sonhos, esse é meu ponto. É fazer o outro se voltar para ele. Então, eu sou curiosa por gente, mas eu sou mais curiosa em provocar a pessoa para ela mesma, sabe? Para que ela se veja, para que ela se dê uma parada no seu cotidiano. Que eu acho que a arte pode fazer isso, sabe? E com muita propriedade, porque quando a gente entra numa exposição como essa que está aqui, gente, do Clé, tem coisas que você fala, uau, você para na frente e você é transportado para um outro momento, né? Que não é aquele momento. E quando você volta com um olhar estrangeiro, um olhar que estranha, um olhar que já não é mais o mesmo, que estranha aquele lugar. Então, quando alguém fala para você, troca um sonho por um sonho, você fala, uau, meu sonho, nossa, sonho, muita gente fala sonho, nossa, eu não sei, nossa, sonho, e aí pensa no sonho, você parece que você vê o movimento, sabe? Ou a história de amor, ou tudo mais. Tem um movimento
para dentro que me interessa, assim, sabe? Uma das perguntas era, se você virar teus olhos para dentro, o que você vê? Sabe? Aí a pessoa faz uma força para virar o olho para dentro, que está acostumado tanto com o olho para fora, né? E aí é isso, sabe? Essa virada de olho para dentro, quando você volta para fora, você dá uma estranhada naquele ambiente. Daí você fala, uai, se tinha uma mulher fazendo tricô no meio da rua, e as pessoas também estranham quando o tricô já estava com 9 metros, falam, moça, tá sujando o seu tricô, tá sujando o seu cachecol, o que é isso, é cachecol? Eu falava, é tricô, não é nada, porque ele não é nada, ele não é um cachecol, né? E não importava sujar ou não, né? Então era isso, esse estranhamento que causa, mesmo para quem não parava ali, já era falar, nossa, mas então essa capa de celular aqui tá meio esquisita, sei lá, sabe? É quebrar um pouco do ritmo do cotidiano. Então lá era essa ideia também. E aí depois é lógico que eu inventava o que eu queria em cima dessa pessoa. Não é que ele me falou que ele era um leão, entendeu? Mas para mim alguma coisa lá me fez transformar em leão. Dá para baixar a luz, gente? Porque vai ser difícil de mostrar esses desenhos. Aí é só eu desenhando, né, na prancheta, é uma moradora de lá também, que é russa. E depois a gente fez a exposição. Depois de 2 semanas que eu morei lá, né, morei durante 8 horas por dia, a gente fez a exposição com as pessoas e misturando com os artistas que eu já tinha desenhado também no outro projeto. Pois é, era tão legal aquele espaço, né? Mas ninguém não dá conta, né? Espaço independente, né? Espaço independente, tem nossa amiga aí que sabe muito bem o que é manter um espaço independente. E esse senhor aqui, só para finalizar, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele gostei muito dessa foto, porque ele foi lá, ele tinha 94 anos, em 2015, né? Para ver o trabalho e fez muita gracinha comigo, a gente na frente do trabalho dele. Eu ainda não sei se ele está vivo, seu Genaro. Mas eu não teve como não fazer ele em cima da bola do Palmeiras, porque ele é um palmeirense fanático. Bom, por último, eu vou mostrar esse trabalho que ele é um trabalho interativo. Ele já tem 3 versões. A primeira versão pertence ao MAC, é uma mesa de 2002, é somente uma mesa onde tem um livro tripartido com palavras. O que aconteceu foi feito uma exposição na Casa das Rosas, que se chamava México Imaginário. Então, era a ideia que os artistas trabalhassem com a ideia de um México imaginário. Era bancado pelo Consulado do México e tudo mais. E aí, como sempre a língua me interessou, eu resolvi ler o dicionário espanhol e português e separar nele todas as palavras que estivessem igual grafia. E naquela época foram 2.652 palavras. E aí o significado não importava tanto, mas a grafia tinha que ser a mesma. E para meu espanto era tudo isso de palavras. Então o trabalho se chama Nosotros hablamos la misma lengua. E no título é o único lugar que você sabe que eu estou falando espanhol, porque se você pegar o livro para ler ou o cubo ou a mesa, você lê em português. Mas quando está lá, então, tá vendo? Aclamar infinito espanto, ou aclarar infinito espanto. Né? E agora, essa é a segunda versão, é a terceira. A primeira versão pertence ao MAC, é uma mesa e um banner, com todas as palavras. A segunda versão é um múltiplo, que é um livro de artista pequenininho, que a pessoa pode levar para casa, com as palavras todas. E essa terceira versão foi uma instalação na biblioteca do Sesc Jundiaí, e eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque daí eu consegui fazer uma parte dele que eu não tinha feito desde o começo, que é fazer o som. Então, primeiro, eu escolhi palavras, frases possíveis de ser formada com essas 2.600 palavras, e forrei a biblioteca inteira, que ela é feita de vidro, com as frases. E biblioteca é uma das palavras que é igual em português e espanhol. E isso já estava lá, né? Biblioteca. Daí, perder petulante frescor, estimular encantado orgasmo, recordar nostálgico lirismo, porque eu acabei separando verbo, adjetivo, substantivo, para ser possível de formar frases, né? Então, no livro, você mexe as páginas e forma as frases. E na biblioteca, você podia ler essas frases. E o
educativo do SESC fez um trabalho muito bacana. Eles levavam o pessoal do Curumim, né, das crianças, e pediam para eles traduzir essas frases em desenhos. Então, eles liam, escolhiam uma frase que fizesse sentido, por exemplo, procurar curioso canto, e faziam um desenho sobre isso, sabe? Depois eles vieram me mostrar, tinha coisas muito legais. E aí, tem o som, tá vendo? Esse é o livro, eu vou mostrar o som, porque aí eu fiz, então, em cima desse cubo tinha uma instalação sonora que você escutava nas duas línguas as palavras todas. Opa, peraí, eu voltei, eu passei o som. Ups, aqui. Abandonar, abandono, abarrotar, abertura, abismo, abolir, abominar, abortar, abordo, abraçador, abrigar, abrigo, abril, abrir, abrupto, absolver, absorto, absurdo, grave, gravidez, grávida, gripe, gritar, grito, grotesco, indolente, O J. industrial, instaurar, inútil, liquidar, Eu queria mostrar o J que aparece. lavar, leal, legítimo. Bom, então nessa hora a pessoa se dava conta de que ali essas palavras todas e as do cubo todas eram as duas línguas juntas, né? Que naquele momento se tornavam uma só. Então a pergunta fica, né? Será que a gente fala mesmo a mesma língua, né? Então, a gente vai agora para essa segunda parte. Pode erguer a luz pra gente? Quanto tempo eu tenho, Harum? Meia hora. Ótimo. Então, eu quis trazer para vocês, gente, uma questão para a gente pensar juntos. Por favor, me parem para falar, para perguntar. É um tema que eu estudei no mestrado, mas que eu acho pertinente até hoje. O mestrado foi defendido em 2005, mas cada vez mais eu vejo que ele é um tema pertinente. Por quê? Cada vez mais o artista está indo para as ruas, né? Isso é visível para nós todos. Está interferindo em ocupações, né? Na rua mesmo, em comunidades, de todo tipo. Vocês vão me perdoar, mas eu preparei um texto, eu me sinto mais tranquila se eu puder ler, senão eu vou me perder, vou viajar na maionese. Então, a minha ideia é, Oiticica, Hélio Oiticica, foi um grande artista brasileiro, muito importante aqui na década de 60, morreu precocemente, e eu falo que ele é o pai de todos nós, artistas brasileiros contemporâneos, porque ele teve uma atuação muito importante. Ele foi um dos primeiros artistas a ir para a rua, não só ele, com Lígia Clark, Lígia Pape, ir para ruas e fazer provocações, e sem contar que ele escrevia muito, e a gente tem acesso a todos os textos dele. É uma figura que foi muito, e é muito importante. E Jacques Rancière, que é um filósofo francês que estuda, está vivo, atuante, estuda arte. Não que ele estuda arte, mas ele escreve sobre arte também. Bom, a minha ideia é suscitar reflexões sobre a participação do artista. Como vocês viram, eu fui para a rua desde o comecinho da minha carreira e, afinal de contas, para quê? Né? Que público que a gente está tentando alcançar quando vai para a rua e o que essas pessoas que estão na rua, como eles lidam com o que a gente põe na rua como arte, seja um grafite, uma pichação, um flash mob, uma intervenção, uma ação, uma performance, seja o que for. Bom, uma dança, uma projeção de filme, tudo isso, né? Eu analisei na época e continuo analisando essa participação do artista. A pergunta é, qual é a participação do artista no mundo atual, né? Eu analisei essa participação com uma dupla possibilidade. Dele ser um elemento transformador de consciências, como queria Hélio Oiticica em 1967, ou como redutora do poder artístico de provocação, como quer Rancière, num texto de 2004, mas que continua sendo um texto atual. Eu reli, e ele continua, podia ser publicado hoje, falar que é de hoje, que faria sentido para todo mundo.
Eu tenho o texto aqui, se alguém quiser depois. As ideias que o Hélio defendia diziam respeito à necessidade de uma tomada de posição dos artistas e dos meios culturais em relação a problemas políticos, sociais e éticos do país, advogando que o ponto crucial seria a participação do artista nos acontecimentos e nos problemas do mundo, buscando, segundo ele, abre aspas, erguer os alicerces de uma totalidade cultural, operando transformações profundas na consciência do homem que de espectador... Desculpa. De espectador passivo dos acontecimentos, passaria a agir sobre eles, usando os meios que lhe coubessem, a revolta, o protesto, o trabalho construtivo para atingir essa transformação ou etc. Essa citação foi retirada do texto Nova Objetividade Brasileira, escrito por Oiticica em 1966 e usado no catálogo da exposição feita no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 67, época em que ele estava interessado em estabelecer uma caracterização específica para a vanguarda brasileira. Nesse momento, Hélio tentava juntar-se a outros e constituir um grupo de pessoas conectadas pelos 5 pressupostos que ele desenvolve e nomeia de Nova Objetividade Brasileira, um programa para a arte brasileira. Diz ele não bastar à consciência do artista, como homem atuante, somente o poder criador e a inteligência, mas que o mesmo seja um ser social, criador não só de obras, mas modificador de consciências, no sentido amplo, coletivo, que colabore ele nessa revolução transformadora, longa e penosa, mas que algum dia terá atingido o seu fim. Que o artista participe, enfim, de sua época, de seu povo. Ele falou isso em 67, gente. A gente está em 2019 e a coisa está cada vez pior, né? Está bem difícil da revolução transformadora, longa e penosa acontecer, né? A historiografia tradicional caracteriza as décadas de 60 e 70 como um período de tomada de posição política dos artistas, de participação do espectador nas obras, de consolidação da arte conceitual, como eu disse no começo, e da expansão dos lugares de exposição, que se multiplicaram e deixaram de estar confinados aos museus e galerias. A década de 90 evidencia-se como a década dos curadores e das mega exposições, época em que a arte brasileira passou a ter maior visibilidade no exterior, quando houve um acréscimo considerável da produção acadêmica em pesquisas de arte. Um diagnóstico possível para a produção atual é o que, além do adensamento dessas tendências da década de 90, hoje são comuns as ações de artistas e de coletivos no espaço público, seja ocupando edifícios abandonados ou desativados, que a gente vê acontecer em vários, né? São Paulo ferve disso, mas o interior também tem, fora do Brasil isso também rola muito, seja ocupando edifícios abandonados ou desativados, engendrando manifestações, desenvolvendo projetos em comunidades carentes, promovendo eventos junto a organizações políticas e sociais, ou ainda interferindo no cotidiano das ruas, por meio de pequenas e pontuais ações, que é o meu caso. Mesmo os trabalhos feitos para serem exibidos em instituições de arte denotam mais do que em qualquer outra época uma preocupação com a realidade que cerca esses espaços. Nesse sentido, a participação do artista nos problemas do mundo, como dizia Oiticica, parece ser cada vez mais incisiva. Quem frequenta o circuito de arte, as últimas bienais, isso a gente não pode falar do Cleo, por exemplo, que é um artista moderno, né? Mas as últimas bienais todas, ou as exposições que estão em cartaz, em geral, dá para ver isso, né? O artista simplesmente não vai mais lá e põe uma tela a óleo pintada na parede, retratando uma natureza morta ou uma paisagem, né? Ele está conectado de alguma maneira e preocupado com o entorno daquele espaço expositivo, né? O contexto atual é bastante diverso do que o que cercava Oiticica. Porém, a atuação do artista como ser social é ainda um tópico relevante e digno de análise. Estaria acontecendo, afinal, o que ele chamou de colaboração com uma revolução transformadora? O desejo de agir em uníssono com movimentos sociopolíticos ou em defesa das camadas menos favorecidas da população será o diferencial para que o artista se converta em um ser social, como queria Oiticica? Bom, o filósofo Jacques Rancière
comenta num texto de 2004 as dificuldades pelas quais passa a arte contemporânea, detectando nos trabalhos atuais o que ele chama, atuais daquela época, né, mas que eu considero igual. Ele detecta o que ele chama de uma obsessão pelo real, que assumiria diversas formas, entre elas o desejo de intervir diretamente na realidade social. Para ele, essa seria uma questão oriunda da arte moderna. E aqui a gente se conecta na exposição do Paul Klee. Quem não viu, sabe, ainda vê, já veja com esse pensamento. Olha o que o Rancière fala. A arte moderna inteira, ela foi habitada pela preocupação de sair de si para tornar-se uma forma de intervenção que transforme a realidade mesma das coisas. Os pioneiros de uma pintura abstrata, tá aí, ó, um dos pioneiros da pintura abstrata, reduzida à sua essência de assemblagem de formas coloridas, foram também os paladinos de uma arte que é mais que uma arte, que se transforma numa espécie de vida comum. Não mais fazer pintura, entre aspas, como realidade separada, mas construir as formas de vida e o mobiliário de uma vida nova. Foi o sonho comum a Mondrian e Malevich, que são referências, eram amigos e referências para o Klee. Então, a Bauhaus, que a gente vai ver, pode ser vista na exposição, era a ideia de construir uma nova vida. Já não era mais a arte retratando, né, o mundo. Desde os impressionistas, isso veio acontecendo. Né, quando tiraram do peso das costas do artista o peso de ser a cópia fiel da realidade, o artista se liberou para inventar uma realidade. E essa é uma das frases do Klee que eu mais gosto, que a arte não imita o visível, ela torna visível. Está numa das paredes da exposição. Bom, o Rancière segue dizendo: essa obsessão pelo real, essa vontade febril de fazer algo que seja um objeto sólido, uma ação efetiva ou um testemunho sobre o estado do mundo, reflete também a posição singular da atividade artística no mundo, onde tendem a se apagar não apenas os grandes projetos revolucionários, mas as próprias formas de conflito político. O vazio da cena política incita os artistas e os atores do mundo da arte a utilizar seus meios e seus lugares para testemunhar uma realidade das desigualdades, das contradições e dos conflitos que o discurso consensual tende a tornar invisíveis e a opor suas propostas de intervenção ao fatalismo reinante. O problema, segundo Rancière, é que esse esforço indiscutível de muitos artistas para romper o consenso dominante e questionar a ordem existente tende a se inscrever no quadro das descrições e das categorias consensuais, reduzindo o poder artístico de provocação às tarefas éticas de testemunho sobre um mundo comum e de assistência aos mais desfavorecidos. Pela ótica de Rancière, o artista almejado por Oiticica como ser social, então se transformaria num ser assistencial, assistencialista. E isso é uma crítica bem contundente que ele faz. Para mim, essa parece ser uma questão, no mínimo, que encerra em si um paradoxo. Porque se a cena atual leva o artista a preocupar-se mais com a atuação, com a situação concreta, do que com qualquer possível transcendência do seu trabalho, como escapar da consequente redução do tal poder artístico de provocação, transformando num simples relato das mazelas humanas ou um ato de assistencialismo? O artista contemporâneo, ele está nesse fio, né? Equilibrando-se nesse fio, com essa pergunta, né? Esse tema é bastante amplo, né? Acho que gera discussões, dá para a gente conversar muito tempo sobre ele. Eu queria abrir para a gente conversar ainda um pouquinho, para pergunta ou opinião de vocês, se a gente tiver tempo. Mas antes disso, eu queria só deixar para vocês também uma frase do Valtércio Caldas, que é um artista que eu gosto muito e que eu acho que é um resumo do que eu penso também. Não que ele responda essa questão. O artista é ser social ou ser assistencial, sabe? Pensando, acho que todos vocês têm essa noção, né? Eu vim para cá diretamente hoje da Ocupação 9 de Julho, onde eu trabalho todos os meses com mais um bando de artistas e a gente faz um almoço comunitário lá uma vez por mês. A gente está sendo assistencialista ou a gente está fazendo arte?
essa questão, olha, a gente não discute isso, porque o que a gente está fazendo lá, de qualquer jeito, é uma ação que faz diferença na vida das pessoas, sabe? Ninguém está lá falando, estou aqui fazendo arte, sabe? Mas quase todo mundo que está lá é artista, sabe? E vou te contar, a energia e a força que vem para mim desde essa maldita eleição, sabe? Só está vindo de lá. Eu só consigo ter força no coletivo. Eu fiquei muito mal depois das eleições e percebi que é o coletivo que me dá força. E eu acho que é isso, estamos juntos, eu sou porque nós somos e a gente tem que estar junto, porque senão a gente não vai dar conta disso tudo que está acontecendo no Brasil, né? E aí lá a gente vê essa força, a gente está junto com 126 famílias, cozinhando junto, fazendo junto, sabe, viabilizando aquela ocupação, o direito deles de ocupar aquele espaço, sabe? Como eles, fazendo com eles também oficinas de pintura, de cartazes, de bandeiras. A ocupação é lotada da fala deles, dando fala e dando escuta para essa gente, sabe? Rola oficina de arte, de desenho, rola um monte de coisa. Mas o trabalho como um todo é o trabalho de estar junto. E então eu estou muito dentro, além de estar na rua com o meu trabalho de artista, eu estou lá dentro sentindo já há 1 ano e pouco, 2 anos, esse dilema. É um trabalho assistencialista? É um trabalho? Eu estou me transformando no ser social que o Hélio de Sica tanto queria que o artista fosse, sabe? Eu tendo mais a ser Oiticica do que Rancière. Eu acho muito amarga essa visão do Rancière, mas eu reconheço que é uma crítica que precisa ser feita. Porque também, em nome da arte, pode-se fazer muita coisa indevida, né? Eu acho que a gente precisa também pensar na data, né? Quando o Oiticica escreveu esse papel do artista, a gente estava numa ditadura horrorosa aqui. E eu sou filha de um artista que falava, a minha arte, ela não pode ser só arte. Ela precisa ser batalha, ela precisa ter um sentido. Luta. E o Rancière, acho que talvez ele escreva isso num momento diferente. Exato. Num outro contexto. E agora a gente consegue, volta a ter essa... Isso. Puxa, eu tenho que fazer alguma coisa que faça diferença, né? Isso. As coisas Como estão teu pai indo embora, fez. Né? Eu acho mesmo. E essa diferença do texto tem, você tem toda a razão. Então, ele ainda é um texto importante e atual, mas eu acho que tem isso. 2004 a gente estava num outro momento, bem diferente de 2019, que tá sendo uma notícia ruim atrás de outra e a gente está tendo que lidar com isso e não vai dizer que está sendo fácil, né, gente? De qualquer jeito, vamos fechar com Valtércio. A arte não é o lugar do entendimento da realidade. A arte é o lugar da dúvida da realidade. É o momento onde a realidade se oferece como latência produtiva. A arte não trabalha com conceito de realidade. Ela trabalha com a possibilidade de uma coisa vir a ser mais que um conceito de realidade. Para a arte, não importa se esse copo é um copo. Importa o que ele pode vir a ser se ele não for o que ele é. A gente tem tempo? 15 minutos. Bora conversar, gente? Fala aí, o que vocês pensam? Adorei que a Ana Lê falou. Quem mais quer falar alguma coisa? Bom, primeiro parabenizar seu trabalho, porque... Obrigada. Eu acho que até o comentário que passa pela minha mente, de certa forma você responde com o seu trabalho. Parabéns mesmo. Obrigada. Mas nós começamos a nossa conversa falando de arte e educação. Sim. Né? E eu me parece, certamente você está muito acima do que eu posso conceber de realidade, mas me parece que há ainda uma separação muito grande entre a arte e o cotidiano das pessoas, o dia a dia. Né? Como eu disse, você contribui bastante para isso porque você entra no cotidiano das pessoas. Mas, associando isso a esse momento em que nós estamos tomando consciência de que a população brasileira, ou pelo menos metade da população brasileira, é extremamente conservadora e não se abre
para novas formas de pensar, novas formas de ver um copo. Aham. E mais ainda, quer dizer, existe uma ação deliberada do poder de fazer com que essas pessoas não enxerguem outras copos. Como é que a gente quebra esse espaço, essa distância entre a arte e a mentalidade da maior parte da população, digamos assim. Desculpe. É um trabalho dificílimo, né? Talvez eu não esteja enxergando Imagina. isso, mas... Eu concordo com você, total. Acho que tem uma distância e eu acho que o trabalho do Harum aqui no CCBB, sabe? O trabalho da Tânia lá no Ateliê 397, o trabalho da Ana Lena nas exposições, que o pai dela foi um grande artista que não tem a visibilidade que eu acredito que ele mereceria ter. E ela resgata o trabalho do pai dela e resgata com os alunos trabalhos, né? É artista que está dentro da sala de aula, isso que é, para mim, acho isso fundamental. Um artista que tem prática, mas a arte é um território sem dono, né? Qualquer um pode dar aula de arte. Pela lei de diretrizes de base, sabe? Isso é... Meu irmão é professor de educação física numa cidadezinha ele é professor de educação física de formação. E ele dá aula de arte numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, sabe? Com a minha assistência remota. Essa seria, a meu ver, uma das chaves, né? Quer dizer, a maior participação das discussões sobre arte no processo educativo da população. Exato. Né? Mas olha, os centros culturais têm se preocupado bastante com isso, né? Por sorte, que esperemos que as deusas todas nos protejam, que os SESCs e os da vida não acabem, que o Centro Cultural Banco do Brasil continue trazendo esse trabalho que eles estão fazendo agora, sabe, o Transversalidades ou o Ancestralidades, né, Harum? Múltiplo Ancestral, desculpa. Que são trabalhos que trazem dezenas de pessoas aqui para dentro, né? Talvez o Márcio possa falar melhor sobre isso, mas talvez eu seja otimista, entendeu? Ou eu estou buscando ser para ter algum chão onde pisar. Mas eu prefiro acreditar que dá para fazer alguma coisa. A minha próxima exposição, que vai ser uma individual, chama É Tarde, mas ainda temos tempo. Sabe? Que é por aí que eu quero ir, sabe? É tarde, gente. A gente deixou passar. Deixou passar um Trump lá em cima, deixou passar um Bolsonaro aqui embaixo. Mas ainda temos tempo. A gente vai virar esse jogo, sabe? Porque eles vão sucatear. Sabe? Estão sucateando já e vão sucatear a nossa vida, nossa educação, tudo, todo possível. Já era difícil antes, vai ficando pior, né? Mas eu queria que vocês falassem também, não quero ficar só eu. Só eu falando, não. Quem gostaria de comentar? Não sei, eu acho que, na verdade, não são tão opostos, né? Sim. Porque a partir até do Duchamp, não é? Essa arte que entra na vida, não é? Os dois estão falando a partir dessas questões, né? Como é que a vida lida, essa vida que não é mais vista como uma janela, como é que a arte e a vida toda hora estão em embates, né? Eu me pergunto ainda, quando essas últimas bienais vão para questões mais sociais, estão também tentando responder esses embates que a vida traz para a arte, né? Como é que a Bienal está respondendo e como o pessoal da arte está vendo as bienais e as feiras, né? Porque me preocupa muito uma coisa que se formou há uns 10 anos aqui, e às vezes nas feiras você vê muito mais arte do que nas bienais, né? Então, que leitura se faz? Você está dizendo que isso é uma fala comum? Ou é uma opinião? Não, eu acho que é e muito assustador, não é? Porque a arte está se mostrando uma coisa muito mercadológica, não é? E aí ela perde todo esse sentido. Então, quando você põe mesmo esses três autores, você vê que é uma busca de separar, né? Uma busca de uma ação que se aparta um pouco do mercado, que é muito difícil, né? E agora a gente está às vésperas de outra SP Arte, que chega cada vez mais, né? Acho bom que tenha, mas
essa divisória e que parece cada vez mais uma arte, né, mais envolvida, está perdendo terreno, que ninguém entende mais, né? O que vê na Bienal, que não tem obra na Bienal, né? O que é esse conceito de obra? Quer dizer, que trabalho, Exato. qual é o desafio atual? Né? Quem trabalha com arte contemporânea, qual é o desafio? Entende? Até entre nós, entende um pouco o que eu Sim, falo? sim. Como é isso, né? O próprio reconhecimento do que é arte, né? Entre nós e para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho é uma das questões, mais do que, porque eu acho que assim, arte e vida estão juntas, né? Assim, Nem sempre. é, Mas você vê o esforço do Nelson Félix, que fez um trabalho na Bienal, que ele reverberava para uma galeria de arte comercial e para uma ocupação, que é a ocupação onde eu trabalho. Então, na ocupação, que acabou que a gente transformou aquele espaço agora, que é um porão de um prédio que é ocupado, então vocês podem imaginar o estado de umidade, precariedade que tem, mas que tem o desejo de ser um espaço ainda para levar arte também para os moradores que estão lá. E ele acabou fazendo um trabalho que se reverberava, mas muita gente não sabia disso, ia na Bienal apenas e não se dava conta que o trabalho tinha 3 frentes, né? Sendo que uma delas era colocar uma grande bandeira pendurada Só que eu esqueci o que estava escrito, que vergonha. Mas eu esqueci o que estava escrito na bandeira. Me ajuda. Já falo. Uma bandeira na ocupação, que vinha lá do andar lá de cima e caía, uma bandeira gigante. Eu vi a exposição. Você viu? Então, estava lá fora. Bom, eu esqueci. Bom, mas era assim, agora, por exemplo, a gente, um grupo lá dos artistas da ocupação também, lançou um edital agora. Logicamente sem verba, mas um edital para quem quiser mostrar obras, porque a Virgínia de Medeiros fez um trabalho maravilhoso também na ocupação, com as mulheres da ocupação, sobre empoderamento feminino, porque a ocupação ela tem uma característica muito marcante de que as mulheres são... Bom, a líder principal é a Carmen Silva, né, que é uma líder e tanto, e as mulheres são a grande maioria de liderança lá dentro. Então, ela fez um trabalho lindo com as mulheres, ocupando o último andar do prédio que não tinha luz, não tinha... estava em mau estado, e ela restaurou o lugar e ocupou esse lugar com as histórias de algumas dessas mulheres da ocupação. E agora, os moradores estão sentindo falta das fotografias que ficavam. Em cada andar tinha uma foto bem grande dessas mulheres, né, que foram entrevistadas pela Virgínia, e ficou meses lá, né? E aí, então, a gente resolveu fazer um edital para que artistas possam também ocupar aquele espaço, sabe? Lógico que a gente não tem segurança, não tem, sabe? Mas não aconteceu nada de problema nenhum com as obras durante todo esse tempo. Cada vez mais essas famílias estão entrosadas, sabe? Com os grupos que não é só o grupo de artistas que eu pertenço que está lá, né? Tem o pessoal da Escola da Cidade, né? O pessoal de arquitetos, a gente conseguiu agora fazer uma horta coletiva que está ficando linda, estamos precisando muito de ajuda, de mão de obra, de terra, de flor, de tudo, de sementes, de tudo mais. Tem várias frentes acontecendo, né? Amanhã no almoço, por exemplo, está todo mundo convidado, o almoço começa ao meio-dia até às 5 da tarde, e a gente tem, por exemplo, a N-1, que é uma editora, que vai lá e vende os livros, dando 30% das vendas para a ocupação, e tem leituras de livros de filosofia, de várias áreas, né, várias frentes. Tem shows, a gente já teve artistas famosos lá, amanhã tem uma DJ maravilhosa, tem... eu não estou lembrando o nome de ninguém agora, a gente deu um branco total. Mas tem 2 pessoas. Sim, Rua Álvaro de Carvalho... Entendi que era 9 de julho. Então, porque chama Ocupação 9 de Julho. É o antigo Hotel Cambridge, eles moravam no Hotel Cambridge, eles ocuparam, que tem inclusive o filme que conta a história do Hotel Cambridge. E eles eram moradores do Cambridge. E aí eles desocuparam porque a prefeitura prometeu que ia reformar o Cambridge para virar moradia, até hoje não virou. E aí eles ocuparam esse prédio que fica virando o Cambridge, assim, na Álvaro de Carvalho, que é bem entre 9 de Julho e Augusta. Então, saindo na Augusta, tem a Vanhandava, que é aquela ruazinha famosa, é a primeira depois da Vanhandava direita. Eu esqueci o número acho que é 127, uma coisa assim. Álvaro de Carvalho. Tem um grafite lindo bem ali, que está escrito: quem não luta está morto.
bem grandão na frente Vale da muito a pena ocupação. esse almoço. É delicioso. Quem está lá hoje é a Preço muito Carmen. acessível de- É R$20 para quem é de fora, R$10 para os moradores e de graça para quem trabalha, né? Para quem cozinha com a gente, que são dezenas de pessoas, porque a gente serve. As últimas vezes a gente serviu 570 pratos. E cada vez está aumentando. Oi. E como que a gente faz para fortalecer? Vai lá com a gente. Qualquer hora que você. Só chegar, cara, só chegar. Se tiver, assim, se tiver a fim de ajudar no almoço. Nós tem uma página do Face, na página do MSTC mesmo, que é o Movimento dos Sem Tetos do Centro, e tem a página da Cozinha Ocupa. E aí lá a gente tem todas as datas. O próximo almoço vai ser uma coisa diferente, que eu estou muito feliz que ela vai acontecer. Vocês já estavam super convidados. Dia 23 de março é a Neca Mena Barreto que vai fazer, e é um almoço vegano, inteiramente sem sofrimento animal, gente. Um almoço vegano, que vai ser uma novidade grande para o pessoal da ocupação, mas eles resistem um pouco, ficam assim, ai, não tem carne, sabe? Mas vai ser... Toda vez a gente tem opção vegetariana e opção carnívora, né? Mas a próxima vez não vai ter. E já estamos marcados, já tem almoço até o final do ano, já está agendado tudo. Não as pessoas exatamente, mas as datas já estão... A gente já fez todas as datas. E agora estamos abrindo uma oficina de costura, para fazer com uma estilista que já existe, ela tem uma oficina de costura solidária, na qual ela ensina todos os funcionários a fazer de tudo, não é aquela coisa segmentada, sabe? E aí essas pessoas que podem ser homens e mulheres, mas em geral são mulheres que vão, elas vão ter uma formação e vão trabalhar para ela, mas com um salário muito digno, com participação nos lucros, sabe? Lá dentro da ocupação. E estamos com outros grupos, tem um grupo só LGBT, que a gente quer dar muito mais visibilidade, sabe, para as pessoas trans que moram lá, e não só que moram lá, mas para discutir os problemas que elas têm, que todos nós estamos cansados de saber que são 500 vezes maiores do que os nossos, né? Sair na rua para essas pessoas já é um problema. Estar no mundo é um problema, né? E a gente tem que estar aí juntos, né? Acabou meu tempo, né? Gente, muito agradecida, viu? Espero ter atingido o que vocês esperavam aí do Transversalidades e Nós aqui devemos agradecer. agradeço mesmo. Eu queria... imagina.